Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à audição do Instituto dos Registros e Notariado. Temos connosco Jorge Rodrigues da Ponte, Presidente do Conselho Diretivo do IRN, e Cristina Mesquita, Vice-Presidente do Conselho Diretivo do IRN, a quem eu agradeço desde já a vossa disponibilidade para estarem aqui hoje e participarem dos nossos trabalhos. Esta audição foi requerimento do Partido Socialista, pelo que dou a palavra ao deputado Pedro Delgado Alves para apresentar o requerimento. Tem 5 minutos. Muito obrigado. Muito boa tarde aos senhores membros do Conselho Diretivo do IRN. Relativamente ao diploma sobre o qual incidem estas audições, a nacionalidade parece-nos absolutamente fundamental colher informação adicional da parte do IRN, a dois níveis. No fundo, fazendo um balanço daquilo que tem sido o impacto das alterações da Lei da Nacionalidade nos últimos anos na atividade do IRN. Obviamente, isto relativamente ao próprio funcionamento do serviço, acho que o legislador não deve desligar as suas opções legislativas da capacidade de dar resposta às solicitações, e alguns dos regimes alterados nos últimos anos têm criado uma pressão muito significativa, até, digamos, acima da média normal de tramitação de procedimentos, e, portanto, era importante perceber até que ponto essas pendências estão em vias de resolução no momento em que desenhamos ou escrevemos um novo capítulo legislativo e, concretamente, enfim, o impacto da legislação relativa à naturalização de descendentes de judeus sefarditas, uma vez que ela tem um impacto muito significativo do que sabemos ao nível das pendências, e também tem um processo de apreciação que a lei agora em vigor, ainda em vigor, quer dizer, introduz critérios inovadores e até a possibilidade, ainda por regulamentar, de constituição de uma comissão para proceder à avaliação. E, portanto, a minha primeira pergunta, se quisermos, enfim, não tem de ser por ordem de prioridade, mas tem muito a ver com o estado temporal da apreciação dos processos entrados. Sei que ainda havia uma recuperação de pendências que é possível balizar em termos de qual a lei aplicável em relação a este. E começo por este porque sei que a escala de pendências que tem na atividade do IRN é muito significativa. Em que ponto é que ela se encontra? Por outro lado, também, se fosse possível fornecerem-se informação quanto a grandes números, enfim, a nível de, por um lado, naturalizações, em termos genéricos, se possível decompô-la por categorias ou por perfis de naturalizações, e nas originárias, não propriamente nas originárias que são, eu aqui hesito na expressão, verdadeiramente originárias, ou seja, aquelas que, as originárias que dependem de posterior iniciativa, designadamente aquela que se aplicam aos descendentes de portugueses no estrangeiro, e portanto que é necessário depois um procedimento administrativo para que essa retroaja ao momento do nascimento, portanto também qual é o volume que essas adquirem na atividade que tem vindo, enfim, na atividade recente que tem vindo a promover e que tem vindo a desenvolver. Porque em qualquer um dos dois casos, sem dados concretos sobre a evolução dos números, é que podemos fazer, de facto, o diagnóstico para depois tomar decisões. E, portanto, sem prejuízo destas duas primeiras questões, também quanto à evolução, a pergunta que deixava, esta talvez a mais importante de todas, é a de se verifica um aumento, descontando o regime específico da naturalização, que tem um regime especial do artigo 7º, número 6, perdão, do artigo 6º, número 7º, relativo aos descendentes dos judeus sefarditas, se nos restantes casos de processos de naturalização se verifica um aumento exponencial de processos, ou seja, se os números, que também não temos ainda por certos, sobre o aumento da população migrante no território nacional, redunda necessariamente num aumento equivalente do número de processos de naturalização de residentes em território nacional. Já agora, se fosse possível também fazer essa destrinça quanto aos processos que resultam e que é possível ao IRN fazer essa identificação. Uma terceira questão prende-se com a tramitação de processos e com o fornecimento de informação indispensável à decisão. Ou seja, sabemos bem que muitos dos dados que necessitam para uma instrução completa dos procedimentos são fornecidos por entidades terceiras, designadamente aquela que acabou de ser ouvida, a AIMA, e, portanto, até que ponto é que a interoperabilidade e as interconexões com outros serviços em relação aos quais é necessário a recolha de elementos continua a condicionar ou se tem verificado uma dificuldade acrescida na articulação face a momentos anteriores, ou seja, está a situação melhor ou pior do que em momento recente quanto a esta evolução. Depois, não querendo entrar, o objeto desta audição não tem de facto a ver com a gestão da casa, mas o tópico dos recursos humanos necessários a uma tramitação da matéria, a matéria da capacidade dos sistemas informáticos em darem resposta, quer os atualmente existentes, quer aqueles que eventualmente seriam necessários adaptar
para as alterações legislativas que estamos em conta, também é uma matéria que nos merece alguma atenção, até porque sei que há migração de plataformas tecnológicas e, portanto, até que ponto é que estes elementos que pressupõem e visam garantir maior interoperabilidade estão a funcionar ou, no limite, estão a gerar algumas dificuldades. E depois, finalmente, também, acho que é mais uma curiosidade, mas acho que é interessante também para os nossos trabalhos, saber se a nível geográfico se sentem que têm maior ou menor capacidade de resposta em termos dos serviços em que as questões são colocadas. Ou seja, para tentar fazer aqui uma correspondência, ou uma eventual correspondência, ou retirar ilações quanto à maior pressão que possa existir sobre os serviços dos vossos serviços desconcentrados, sobre se isso se verifica em algum local ou se é uma realidade razoavelmente homogénea na totalidade do território nacional. Para já, era isto, sempre visto daqui a instantes, poder regressar com mais uma outra questão. Obrigado. Muito obrigada. Passo então agora a palavra, julgo que será o Sr. Presidente a tomar a palavra. Tem 10 minutos para as suas considerações iniciais. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu tinha preparado aqui uma intervenção para que se calhar enquadra um pouco algumas dessas respostas ou dessas perguntas que o Sr. Deputado Pedro Galdo Alves fez. Eu vou tentar, se calhar, algumas partes que não valerá a pena, mas se for necessário acelerar, por favor, diga. É com elevado sentido de responsabilidade institucional que me apresento perante esta Comissão para analisar a proposta de alteração à Lei da Nacionalidade. Este é um tema estruturante do Estado português que cruza dimensões constitucionais, internacionais, administrativas e sociais e cujo impacto se repercute de forma direta na identidade nacional, na política de imigração, na integração social e na sustentabilidade dos serviços públicos. Ao longo das últimas décadas, a Lei da Nacionalidade foi alterada em diversas ocasiões, refletindo as profundas transformações demográficas e políticas da sociedade portuguesa. Sempre que o legislador mexe neste diploma, não ajusta apenas regras jurídicas, redefine o modo como o país se abre ao mundo e como reconhece aqueles que fazem parte da comunidade nacional. Hoje, a discussão em torno desta proposta de lei assume especial de relevo, não apenas pelo seu conteúdo jurídico, mas pelo impacto estrutural que terá na administração, em especial no Instituto de Registro e Notariado, entidade responsável pela tramitação dos processos de nacionalidade. A Lei 37/81, de 3 de outubro, estabeleceu as bases do regime contemporâneo da nacionalidade portuguesa. Desde então, múltiplas alterações foram sendo aprovadas. Em 1994, o legislador introduziu maior restritividade na atribuição originária, exigindo uma ligação mais clara ao território e à comunidade. Em 2006, registrou-se uma inflexão em sentido contrário, facilitando a aquisição da nacionalidade, sobretudo para filhos estrangeiros nascidos em Portugal. Em 2013 e 2015, o legislador adaptou o regime às exigências do espaço europeu, flexibilizando certos requisitos de residência e abriu-se um regime especial de naturalização para descendentes dos judeus sefarditas. Esta medida, de grande impacto simbólico, resultou em dezenas de milhares de pedidos, com impacto direto na carga de trabalho do IRN nos anos seguintes. Em 2018 e 2020, surgiram também alterações muito significativas, facilitando as naturalizações e reduzindo exigências de residência regular. Finalmente, em 2024, foi introduzida uma revisão para reforçar critérios de ligação efetiva à comunidade. Contudo, os dados já demonstram que tais medidas não foram suficientes para conter o crescimento exponencial da procura. Esta evolução revela uma oscilação entre políticas de abertura e políticas restritivas, refletindo os dilemas de uma sociedade aberta, mas consciente da necessidade de preservar a sua coesão. O legislador português tem procurado responder às pressões internacionais, à realidade migratória dos países lusófonos e à diáspora portuguesa, mas também a exigências de segurança jurídica e de capacidade administrativa. A proposta em debate introduz mudanças profundas em 3 dimensões centrais. Na atribuição, que passa a ser exigida a residência legal e duradoura dos progenitores para que os filhos estrangeiros nascidos em Portugal possam obter a nacionalidade originária. Esta medida procura reforçar a ligação efetiva à comunidade nacional e evitar situações em que a nacionalidade portuguesa é usada apenas como uma via de acesso à cidadania europeia. Na aquisição por naturalização, o requisito de residência legal é reforçado, passando de 5 para 7 anos nos casos de cidadãos lusófonos ou para 10 para cidadãos de países terceiros.
Introduz a obrigatoriedade de demonstrar conhecimentos adequados de cultura e de valores constitucionais e passa a ser exigida uma declaração solene de adesão aos princípios do Estado de Direito Democrático. E, por último, na perda da nacionalidade, prevê-se a possibilidade de revogação da naturalização em casos de crimes graves contra o Estado e a comunidade, cometidos nos primeiros 10 anos após a aquisição. É importante analisar a proposta é impossível analisar a proposta sem considerar a sua execução prática. Entre 2018 e 2024, o IRN recebeu em média 277 mil pedidos de nacionalidade por ano. Neste período, o ano com menos pedidos foi 2020, decorrente provavelmente da pandemia, com 228 mil pedidos, e o ano com mais pedidos foi 2022, com 367 mil pedidos entrados no IRN. Estes pedidos de nacionalidade incluem filhos de pai ou mãe ou ambos portugueses, 62%, aquisição por casamento, 6%, netos de portugueses, 4%, cidadãos nascidos em território nacional, filhos de estrangeiros, 4%, e naturalizações, 16%. Filhos de pai e mãe ou ambos portugueses, 62%. Desde pelo menos 2018 que se observa um crescimento sustentado e por vezes intenso de pedidos de naturalização, permanência legal de 5 anos e descendentes dos judeus farditas portugueses, e de atribuição, netos de portugueses e casamentos com portugueses. Este aumento, infelizmente superior à capacidade de resposta dos serviços de atendimento, provocam constrangimentos a quem se dirige aos serviços, tempo de espera alargados e frustração, tanto a utentes como a funcionários, pela incapacidade de responder de forma célere. Não obstante, a taxa de conclusão de processos, medida pela divisão entre o número de processos concluídos e o número de processos entrados, tem estado em média nos 82%. Detalhando, 86% em 2018, 102% em 2020, 57% em 2022 e 82% em 2024. Ou seja, o IRN tem mobilizado recursos humanos e tecnológicos para responder ao aumento da procura e aumentar a produtividade. À medida que o número de pedidos subia, também a capacidade de respostas das equipas do IRN subia para responder a essa procura. No entanto, a capacidade instalada encontra-se em sobrecarga e os tempos de decisão são alargados. A cada alteração à lei da nacionalidade, os serviços foram ficando mais sobrecarregados, quer pela afluência de requerentes, quer pelos desafios de validação objetiva dos pedidos. Considerando que a presente proposta de alteração de lei vem introduzir requisitos mais apertados para a obtenção da nacionalidade portuguesa, é expectável, e já aconteceu durante algumas semanas, com o anúncio público da proposta, que se assista no curto prazo a um aumento muito expressivo de pedidos de nacionalidade, com fundamento na legislação atualmente vigente. Com as notícias que foram divulgadas acerca da alteração à lei, os serviços que tramitam este tipo de pedidos estão a sentir um aumento da procura. Para evitar uma avalanche de pedidos de nacionalidade ao abrigo da legislação atualmente vigente, tal como aconteceu quando da entrada em vigor das alterações introduzidas aos pedidos de nacionalidade por parte de descendentes de judeus farditas, com o consequente aumento exponencial de pendências, entendemos que este diploma deverá entrar em vigor no dia imediatamente seguinte ao da sua publicação, como decorre da proposta de lei do Governo, ou após um curto período de vacácio legais. Não quero com isto estar a limitar as expectativas legítimas dos cidadãos, mas pretendendo sim acautelar a capacidade dos serviços que têm vindo a depender de trabalho suplementar para recuperar as pendências atualmente existentes. Do ponto de vista jurídico, a proposta procura corrigir fragilidades introduzidas em 2018 e 2020. O reforço dos critérios de ligação efetivo está alinhado com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, que admite que os Estados-membros imponham requisitos rigorosos, desde que não discriminatórios. Contudo, importa prevenir riscos. À patria, a lei deve salvaguardar sempre que uma criança não fique sem nacionalidade, o princípio da legalidade e da objetividade administrativa, classificação dos requisitos de residência legal e eliminação de vias extraordinárias de naturalização contribuem para uma maior objetividade e previsibilidade na decisão administrativa, em consonância com o artigo 266 da Constituição e o princípio da boa administração. Excesso de litigância, sem clareza normativa, os meios administrativos adequados, a interpretação divergente poderá aumentar os recursos judiciais.
e o impacto operacional e regulamentar. A introdução de provas de conhecimento de cultura portuguesa e de direitos fundamentais exige regulamentação clara e definição das entidades competentes para a sua aferição, sob pena de insegurança jurídica e aumento contencioso. O IRN não dispõe, à data, de meios para certificar tais conhecimentos, sendo necessário envolver entidades académicas ou culturais idóneas. Há ainda outras situações referentes à aquisição de nacionalidade que merecem reflexão. O recurso à figura do indeferimento liminar automático dos requerimentos que não são acompanhados dos documentos legalmente exigidos, a clarificação da presença efetiva e não apenas legal em território nacional para naturalizações e a naturalização de descendentes de portugueses em terceiro grau, que constitui um novo fundamento e antevemos irá originar um volume muito elevado de pedidos de difícil análise. O princípio da proporcionalidade deve orientar a aplicação do regime, critérios exigentes, mas razoáveis, restrições necessárias, mas não excessivas, salvaguardas eficazes, mas não meramente formais. Mesmo com critérios exigentes, a procura continuará elevada devido ao interesse de cidadãos oriundos de países lusófonos, à diáspora e à atratividade da cidadania portuguesa e europeia. O IR continuará a investir na digitalização, nas interoperabilidades com diversos organismos da administração pública e na melhoria dos sistemas internos de apoio à decisão, para que a mesma possa ser tomada com celeridade e segurança. O reforço das equipas está também em curso, estando em conclusão o procedimento concursal interno para a ocupação de 12 postos de trabalho na categoria de conservador de registros nos 2 serviços com maior volume de trabalho, no âmbito dos processos de nacionalidade, a Conservatória de Registros Centrais em Lisboa com 7 vagas e o Arquivo Central do Porto com 5 vagas. Foram ainda reforçadas as equipas destas unidades orgânicas com assistentes técnicos. Estamos também a melhorar os atendimentos ao cidadão, tendo inaugurado no início do corrente mês de setembro um novo balcão da nacionalidade, no Campos da Justiça, que vai agregar o atendimento da Conservatória dos Registros Centrais e o atendimento da nacionalidade do espaço de registro dos Campos da Justiça. Esta agregação permitiu aumentar o número de postos de atendimento que funcionam em horário alargado até às 19 horas por agendamento. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, a nacionalidade portuguesa não é apenas um estatuto jurídico, é a expressão máxima da ligação de uma pessoa à comunidade nacional. É a pertença, a partilha de valores, a integração na história e no futuro do país. O legislador tem a legitimidade constitucional para definir critérios de acesso, mas deve fazê-lo com equilíbrio e responsabilidade. As alterações propostas reforçam a credibilidade do regime e caminham no sentido de assegurar que a nacionalidade não é obtida de forma instrumental, mas que responde a uma verdadeira ligação a Portugal. Contudo, é necessário frisar, sem reforço da capacidade administrativa, sem modernização tecnológica e sem reforço dos recursos humanos, a melhor lei permanecerá ineficaz. Estamos empenhados em fazer tudo o que está ao nosso alcance para garantir que os serviços do IRN têm condições para aplicar a lei com justiça, eficiência e dignidade. Portugal deve conjugar abertura com responsabilidade, rigor com humanidade, tradição com inovação. Esta reforma é uma oportunidade para reafirmar a importância da cidadania portuguesa, não apenas como título jurídico, mas como vínculo real e duradouro. E por isso o IRN reafirma o seu compromisso com a legalidade, a imparcialidade e a eficiência dos serviços de registro, colocando-se naturalmente à disposição desta Comissão para clarificar e aperfeiçoar o regime proposto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu permiti que aqui tivesse mais uns minutos, porque também não estão todos os grupos parlamentares, então compensa um bocadinho. Vamos começar agora a ronda dos grupos parlamentares. Penso que é o deputado Paulo Marçal. Nesse caso, dou-lhe a palavra. Muito obrigada. 4 minutos. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Muito obrigado, Dr. Jorge Rodrigues da Ponte, Dra. Cristina Mesquita, Presidente e Vice-Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Registro Notariado, não só pela vossa presença aqui, como pelo serviço público que prestam ao país, como dirigentes públicos. Sabemos que é difícil hoje em dia ser dirigente de organismos com esta complexidade e dimensão e, portanto, em nome do Parlamento e com a representatividade dos deputados, agradecemos o vosso trabalho e o serviço público com que o executam. Penso que, enfim, para começar, seria interessante, e pedia-vos desde já isso, que deixassem a vossa intervenção escrita, do Dr. Jorge Rodrigues da Ponte, para que pudesse ser usada aqui nos trabalhos da Comissão,
porque, enfim, tentei tomar nota dos principais elementos, mas não consegui com o rigor e com o detalhe que gostaria, e, portanto, ou depois nos mandava ou nos deixava já hoje. Penso que seria útil para enriquecer o processo legislativo termos o vosso depoimento escrito com os dados exatos, tal como foram hoje aqui transmitidos nesta audição. O Grupo Parlamentar do PSD acredita que as leis e as políticas públicas devem ser baseadas em dados concretos, portanto, não apenas em percepções ou em achismos, mas em elementos concretos, em informação, e, portanto, acreditamos que essa informação, esta e outras que eventualmente nos possam habilitar, serão muito úteis para conseguirmos alterar de uma forma ponderada e de uma forma racional a lei da nacionalidade. A proposta de lei do Governo, que está também a ser analisada, enfim, na Comissão, e será votada em breve, nas próximas semanas, procura, isso é de conhecimento público, no fundo, ter critérios mais exigentes para a atribuição da nacionalidade. E, de alguma forma, também densificar alguns critérios que já estavam na lei anterior, concretamente o conhecimento da língua portuguesa, detalhando como é que esse conhecimento deve ser feito, e passa a exigir uma adesão, um compromisso com os valores constitucionais portugueses, enfim, e de alguma forma com a comunidade política a que todos pertencemos, e que passa a ser um requisito legal previsto expressamente na lei. Para avaliarmos esses requisitos, gostava de começar por perguntar como é que neste momento o Instituto de Registro e Notariado avalia o critério da linha C do número 1 do artigo 6º da lei em vigor, conhecimento suficiente da língua portuguesa, ou seja, como é que na vossa atividade administrativa fazem essa avaliação da verificação deste requisito. A mesma coisa, como é que é avaliado a linha E, ou seja, para não falar de cor, a linha E do número 6, não constituam perigo ou ameaça para a segurança ou defesa nacional, nomeadamente pelo envolvimento em atividades relacionadas com a prática de terrorismo, criminalidade violenta, especialmente violenta e altamente organizada. Ou seja, como é que na vossa prática administrativa verificam o cumprimento deste requisito previsto na lei portuguesa. E depois, finalmente, na sua intervenção inicial, falou que o ano de pico, passa a expressão, de pedidos de nacionalidade foi 2022 e que 16% nesse ano tinha sido pedidos de nacionalidade por naturalização, pelo menos foi a ideia com que fiquei. Gostava de que detalhasse um bocadinho esta percentagem, ou seja, e se possível com dados mais atuais, portanto 2023, 2024 e não sei se tem dados provisórios de 2025, quantos são os pedidos de naturalização, quais são a origem destes pedidos, enfim, de países, quantos deles são de países lusófonos, quantos são de outros países não lusófonos, e ao abrigo de que regime de nacionalidade estes pedidos de naturalização têm vindo a ser pedidos. Se não for possível agora, talvez pudesse nos mandar para a Comissão estes dados com detalhe para que possamos, no fundo, elaborar estas alterações da Lei da Nacionalidade com base em informação concreta e detalhada por parte dos serviços, neste caso, do Instituto de Registro e Notariado. Finalmente, a última pergunta, e tentando não abusar, é relativamente aos judeus sefarditas. Portanto, enfim, a proposta de lei do Governo prevê que o regime se mantenha até ao final do ano. Gostávamos de perceber qual é o ponto de situação dos pedidos de nacionalidade por naturalização destes judeus sefarditas e como é que se faz o controlo dos requisitos que estão previstos na lei relativamente à nacionalidade dos judeus sefarditas. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Vanessa Barata, do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra. Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento os Srs. Presidente e Vice-Presidente do IRN aqui presentes e estando aqui em nome do IRN e a título da discussão sobre a Lei da Nacionalidade, é importante lembrar que é o facto desta lei não poder ser reduzida exclusivamente ao seu processo burocrático. O IRN está precisamente no centro desse tema, porque é no IRN que se solicita e tramita o processo de nacionalidade portuguesa. E quando vemos
centenas de milhares de processos em atraso e sistemas incapazes de garantir respostas céleres e rigorosas, estamos perante uma fragilidade do Estado que não só mina a confiança dos cidadãos, como acaba indiretamente por poder prejudicar o próprio processo legislativo que acaba por ter que ser feito com alguma urgência. O Chega defende, como é sabido, regras claras e exigentes, mas também defende e também quer promover um sistema que efetivamente funcione. E é neste espírito que queremos perceber até que ponto o IRN está preparado para responder a estes novos desafios que enfrentarão. Portanto, eu tenho aqui algumas perguntas que gostaria de dirigir a Vossas Excelências. Considerando que entre 2020 e 2025 houve mais de 1,5 milhão de pedidos, isto eu extraí numa notícia penso que é da vossa autoria, inclusivamente, pode o IRN garantir que os prazos de análise são cumpridos? Se há metas internas de tempo para cada tipo de pedido? Eu ouvi atentamente a intervenção inicial, que falou inclusivamente do aumento de funcionários em alguns lugares. Consideram que são suficientes os funcionários contratados nestes últimos anos, ou neste espaço temporal que eu mencionei aqui? No Arquivo Central do Porto há a notícia de que estão cerca de 140 mil processos pendentes. Qual a causa principal destas pendências? Que tipo de recursos, digamos assim, faltam naquele local para que haja estas pendências? Outra pergunta que eu queria fazer era se existem melhorias ou inovações tecnológicas em curso para acelerar a tramitação dos processos, nomeadamente dos processos de nacionalidade, como a automatização de verificações, integração de base de dados, digitalização de arquivo, etc. E, por último, queria perguntar como é que asseguram a qualidade do atendimento à distância, nomeadamente online, especialmente para quem vive no estrangeiro ou em áreas até com acesso difícil, porque tem-nos chegado alguns casos que nos relatam a dificuldade que existe em comunicar com o Instituto de Registro e Notariado quando o processo está a ser feito à distância, digamos assim. E é só. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, o deputado Paulo Macho. Desculpa. Peço desculpa. Eu já tinha falado para a apresentação do requerimento, mas agora pode falar novamente. Deputado Pedro Delgado Alves, Partido Socialista. Muito obrigado. Muito brevemente, até acrescentando algumas coisas que não coloquei há instantes, porque a precisão de alguns destes tópicos é importante. Relativamente precisamente à decomposição dos eventuais atrasos ou das pendências. Tanto quanto nos é dado a saber, portanto, o tratamento dos pedidos é feito por ordem cronológica de entrada. A pergunta que deixava era se, no fundo, é por ordem cronológica de entrada em relação a cada categoria. Ou seja, nós temos a percepção, penso que era assim, era isto. Temos a noção de que os pedidos das pendências dos judeus sefarditas avolumam-se e, portanto, é um grupo de pendências grande, mas que não afetará necessariamente ou diretamente as outras que vão conseguindo ter a sua tramitação normal, designadamente todos os outros pedidos, todos aqueles que há instantes descrevia. Ou seja, pergunto se podia confirmar se é, de facto, naquele grupo das naturalizações, dos 16%, em que, na categoria dos descendentes de judeus sefarditas, é que tem um grupo de pendências muito significativo e até que ponto é que isto contamina os outros. Obviamente, não estou com isto a dizer que não existe um problema relativamente a este volume grande de pendências, mas é um problema que, tanto quanto possível, conseguem compartimentar e não deixar que contamine as outras, designadamente aquelas enfim, que têm uma regularidade ou têm que ter um tipo de resposta mais célere, designadamente as que se prendem com as nacionalidades originárias ou, enfim, que necessariamente deveriam ter, não digo prioridade, mas obviamente têm um grau de expediente cuja análise é mais simples. E também, como há instantes dizia, não estando operacionalizada, porque o Regulamento da Nacionalidade não foi revisto na sequência da alteração, também pergunto se há aqui um limbo quanto à forma de fazer a apreciação. Era a pergunta que o Dr. Paulo Lopes Marcelo há instantes fazia. Os critérios de apreciação da naturalização dos judeus sefarditas, sem a dita comissão, em tese, pergunto se estão numa situação de paragem crítica, porque não têm a comissão constituída, ou se os processos anteriores a essa data podem
ou têm vindo a ser despachados com base nisso. Portanto, porque aí percebemos que há várias intervenções legislativas, umas por cima das outras, umas pelo regulamento, outras na Assembleia, com decisões judiciais pontuais, em que pensamos que a legislação ficou resolvida, mas isso não significa que depois no plano regulamentar vos permita operacionalizar, e este era um aspecto até importante, porque mesmo que se reveja, seja com mais tempo, como a lei do Governo prevê, ou seja, um período de extinção deste regime, ainda há um volume significativo de questões que podem merecer atenção legislativa para resolver pendências para trás e, portanto, para também percebermos se tem de mexer aí ou não. Depois, uma segunda questão que tinha colocado há instantes à AEMA, e penso que é também importante, que tem a ver com uma alteração legislativa que vem proposta a nível da contagem do período de residência em território nacional. Uma das matérias que integra a proposta de lei é a revogação do regime, que pede para ser considerado todo o período desde que há uma formulação inicial de um pedido, independentemente dele ser logo deferido, ou seja, desde que seja deferido, mas que este período em que o cidadão está a aguardar no cumprimento da lei pela resposta. Se esta introdução é uma alteração da última modificação da Lei da Nacionalidade, se vos tem dificuldade os processos de naturalização para cidadãos estrangeiros residentes em território nacional. Ou seja, sabemos que ele, enfim, não foi totalmente simples de operacionalizar do lado da AEMA. Pergunto se do vosso lado do IRN, uma vez que é uma matéria que eventualmente recebem só do lado da AEMA, se vos é um problema ou não, ou se a questão, no fundo, eu coloquei há instantes, se no fundo seja junto da AEMA que temos de perceber até o impacto desta medida. Porque este é o conjunto de cidadãos que se podem confrontar com uma soma de atrasos da parte da administração pública que tornam os processos ainda mais longos. Ou seja, tem o atraso no que diz respeito à autorização de residência, que depois vai avolumar ao outro que depois podem sofrer nesta sede e, portanto, percebermos esta dupla soma. E também temos este registro de algumas das audições que nos têm sido pedidas ao grupo parlamentar, cidadãos ou representantes de cidadãos titulares de ARIS, de autorizações autorizações de residência para investimento, que dão nota da mesma situação. Ou seja, mesmo aí a emissão dos cartões também demora, o que significa que os processos também se vão prolongar. E, portanto, a razão pela qual nos davam nota, e a minha última pergunta, se de facto veem um aumento dos pedidos de naturalização por titulares de ARIS, ou se na verdade ainda não estão a vê-los porque eles não têm ainda o tempo suficiente para poderem requerê-la devido ao atraso na outra sede. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, a palavra ao Sr. Deputado Paulo Mós. Obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento também os senhores membros do Conselho Diretivo do IRN. Agradeço também a exposição inicial, porque já nos foi adiantando alguns dados e algumas estatísticas, o que é relevante e importante, principalmente neste debate, no qual muitas vezes tem faltado precisamente a matéria mais factual. Queria só fazer duas perguntas que não tenho a certeza se deu os dados e eu é que não consegui registá-los a tempo, mas pronto. Mas vou ainda assim fazer a pergunta e se já tiver dado, peço desculpa pela repetição. Relativamente aos pedidos de nacionalidade, se tem o dado do número de pendências, ou seja, do número total de pedidos que estão neste momento ainda por resposta e do prazo médio também dessas respostas. Depois, houve várias questões que referiu também nessa intervenção, que também são, no fundo, preocupações e questões que também gostaríamos de colocar a esta questão da aplicação da lei no tempo e também da referência que fez à necessidade, no fundo, da lei entrar em vigor no dia a seguir à sua publicação, ainda que aquilo que esteja aqui previsto é muitas vezes a retroatividade destas normas a situações que estão neste momento pendentes. Também temos preocupações, que também referiu, com a questão dos apátridas, com a questão da apatridia, de nossa leitura, a possibilidade de, com estas alterações legislativas e em algumas circunstâncias em que se retira a aquisição automática, praticamente, da nacionalidade, podermos estar potencialmente a gerar mais situações, pelo menos de risco para isso, porque a verdade é que é muito difícil às vezes nós conseguirmos perceber quando é que pode existir essa circunstância ou não, porque depende não só da nossa lei da nacionalidade, como depende da lei da nacionalidade de todos os outros Estados, se alguém tem ou não nacionalidade de algum Estado a nível mundial. E gostaria de perguntar também se, na vossa avaliação,
existe alguma alteração legislativa que esteja aqui proposta, no fundo, que possa criar de uma forma mais clara esse risco. E há também uma outra matéria que também referiu, mas que eu também gostaria de frisar, que também nos tem levantado alguma estranheza, talvez, que é precisamente a questão da naturalização da possibilidade de naturalização de pessoas que sejam descendentes de portugueses até ao 3º grau, que é algo novo na nossa legislação, que é algo que vai também em sentido completamente contrário ao que são estas alterações que vêm propostas, porque elas vêm na sua generalidade, no fundo, enfim, sem nenhuma consideração política, mas vêm tentar restringir os casos em que há a possibilidade de aquisição da nacionalidade portuguesa, vêm, no fundo, tentar ser mais limitativo nessas circunstâncias. Neste caso é exatamente o oposto, porque se nós pensarmos até ao 3º grau, estamos a falar de bisavós, podemos estar a falar, em alguns casos, de pessoas que nasceram no século XIX ainda. Se pensarmos que estamos a falar de bisavós, cada pessoa tem potencialmente 8 bisavós, ainda que na prática muitas vezes não seja assim, mas potencialmente tem 8 bisavós. Por umas contas assim por alto, podemos estar a falar de 20 milhões de pessoas em todo o mundo, 25 milhões de pessoas em todo o mundo, e que de repente se atribui esta possibilidade de adquirir a nacionalidade portuguesa, sem sequer essa matéria estar a ser muito discutida, numa legislação na qual se diz que o objetivo é exatamente o oposto, é limitar, e que de repente abre-se aqui uma porta que pode, efetivamente, e como disse, tornar completamente inviável a parte prática dos serviços do IRN de conseguirem dar resposta a estes pedidos se eles efetivamente começarem a chegar, e é bem provável que comecem a chegar. Portanto, perguntava-lhes se, por exemplo, se tem alguma estimativa de quantas pessoas é que poderemos estar a falar em termos de pedidos de nacionalidade portuguesa, de naturalizações portuguesas, com base nesta legislação, não, nesta alteração legislativa que vai completamente aqui em remar em sentido contrário àquilo que vem proposto e, aliás, também vale a pena dizê-lo, retirando o requisito de estar a residir em território nacional. Portanto, podemos estar a falar de alguém, se pensarmos, por exemplo, de alguém que resida no Brasil ou em algum país de língua portuguesa, na qual até se presume... já termino, peço desculpa. Só para terminar, na qual até se presume o conhecimento da língua portuguesa e uma proximidade também cultural, podemos mesmo estar a falar de muitos milhões de pessoas. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, Deputado João Almeida. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Sr. Presidente, Srs. membros do Conselho Diretivo. Queria agradecer também toda a informação que deram. Entre a informação que deram e as perguntas que os colegas já colocaram, estão elencados os assuntos principais, não vou estar a repetir. Obviamente que nos preocupa aqui a questão, com certeza, a opinião que o IRN possa ter sobre matéria que é decisão política é de considerar e é relevante, mas a operacionalidade de tudo isto é também relevante e, portanto, há algumas questões que foram aqui colocadas também eu penso que é um bocadinho contraciclo. Eu penso que o alargamento de prazos, por exemplo, é algo que, a ter alguma consequência, é uma consequência do prazo em relação à permanência em território nacional. O facto de ser mais tempo poderá significar um alívio de pressão e não um aumento de pressão. Ao contrário, a densificação dos requisitos de identificação com a realidade nacional, de domínio da língua, tudo isso, aí sim poderão colocar, e mesmo algumas questões documentais e burocráticas, também colocar alguma dificuldade. E, portanto, aqui pedir um pouco para distinguir aqui o que é mais desafiante para o IRN relativamente a estes requisitos e à sua verificação, até atendendo ao histórico, porque eu penso que, o Sr. disse na intervenção também, penso que sim, se não terá sido Presidente do Conselho Diretivo da AIMA, posso estar a confundir já, há questões, designadamente essas de identificação com a comunidade nacional, em que o legislador foi num determinado caminho, achando que era suficiente aquilo que punha na lei, mas depois, na prática, isso nem sempre foi suficiente para verificar, e com o aumento de fluxo e a diversidade de origens,
porque também devemos considerar isso. Nós tínhamos, não sei se confirmará isso ou não, mas o desafio é maior, provavelmente, hoje em dia, por haver muito mais origens e origens que não eram típicas relativamente aos requerentes de nacionalidade. Há aqueles que vêm por residência e depois acabam por pedir a nacionalidade, que vêm de origens que não eram comuns e onde a diferença em relação quer à língua, quer aos costumes, é muito maior do que uma imigração que estava muito suportada na comunidade de países de língua portuguesa, onde, à partida, tudo isso era mais simples. Depois, aqui uma questão também que tem a ver exatamente com a questão da comunidade de países de língua portuguesa e com o direito comparado, que é algo que tem sido debatido também, e com o sentimento que o IRN tenha sobre aquilo que podem ser desafios colocados por esta lei, por introduzir um tratamento diferente em relação àquele que é o tratamento dado a cidadãos portugueses que possam requerer a nacionalidade de um desses países, e, mais ainda, a questão prática. Se, considerando aquilo que está na lei, a operacionalidade em Portugal da possibilidade de um cidadão de um país, da comunidade de países de língua portuguesa, aceder à nacionalidade portuguesa, é semelhante às condições em que um cidadão português consegue requerer a nacionalidade, mesmo reunindo os requisitos legais, nesses países. Isso é igual ou diferente para os outros, têm essa noção comparada, porque os relatos que temos contrariam isso. E, portanto, os relatos que temos, eu vou ter de abrir aqui um ponto, é um pouco polémico, mas tem de ser, nós vemos algumas manifestações por parte de alguns países relativamente a esta alteração legislativa do ordenamento jurídico nacional, que são exatamente países onde os cidadãos portugueses se queixam de, apesar de reunirem os requisitos, em termos burocráticos, não conseguirem, na prática, de uma forma célere e eficaz, aceder à nacionalidade desses países e, portanto, se há ou não há uma monitorização da eficácia e, portanto, não tanto da comparação entre os regimes legais, mas da capacidade de exercer direitos a partir desses requisitos legais. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo novamente a palavra ao Sr. Presidente. Tem 10 minutos para responder às perguntas dos Srs. Deputados. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando responder aqui a todas as questões que colocaram, há aqui necessidade de fornecer dados que depois poderei também enviar para a Sra. Presidente, em conjunto aqui com a intervenção, para ficarem com estes dados. Os dados atualmente que nós temos, há coisa de um ano, eu creio que em resposta a um conjunto de perguntas do Grupo Parlamentar do CDS-PP, o IRN também enviou um conjunto de informação e temos mantido isto coerente desde essa altura, até por efeitos comparados. O que observamos nos últimos 3, 4 anos é uma subida significativa dos pedidos referentes ao artigo legal, artigo 6º, número 1, ou seja, estrangeiros residentes de forma legal em Portugal, e dos 6.7, né, de judeus farditas. No caso dos 6.7, o aumento deu-se precisamente em 2022, os números estavam já bastante elevados em todos os anos, mas em 2022 passou, por exemplo, em 2021 tivemos 50 mil pedidos dentro deste articulado legal, em 2022 subiu para 124 mil pedidos provenientes de descendentes de judeus farditas. Este aumento substancial justifica em grande parte o aumento da carga que os serviços do IRN têm e da dificuldade que é agora conseguir responder e analisar todos estes pedidos e dar resposta a todas estas solicitações, com também dado que se calhar muitos deles podem não residir em Portugal, com a dificuldade que é o processo de os notificar, de fazer um suprimento de deficiências, de discutir a questão com os seus representantes. Neste momento, o que temos estado a trabalhar com alguma dificuldade, confesso, é no novo sistema de informação. O Sr. Deputado Pedro Delgado Guelph, há pouco, também já referiu isto,
O sistema de informação vinha corrigir e automatizar uma série de processos, nomeadamente a consulta às entidades que necessitamos de contactar. O IRN, quando recebe um pedido e avalia se esse pedido está conforme para ser analisado, o novo sistema automaticamente despoleta consultas a várias entidades, Polícia Judiciária, Direção-Geral da Administração de Justiça, o CFE para controle de fronteiras e a AIMA para verificação da permanência em território nacional. Por isso, nestas consultas é avaliado muito disso que foi questionado sobre como é que nós avaliamos o risco destas pessoas para a segurança nacional. Não somos nós que avaliamos esta situação, ou é o CFE em termos de fronteiras, ou é a Polícia Judiciária, e nos comunica o seu parecer em relação àquele pedido de nacionalidade, àquela pessoa concreta. Estes pareceres depois devem ser integrados no sistema e o sistema deve apresentar ao decisor uma proposta de decisão. Como é que é feito agora? Hoje já é feito assim. Tínhamos um sistema antigo que fazia isto de uma forma mais arcaica. O novo sistema garante que, pela interoperabilidade, isto pode ser feito com mais eficiência. Temos tido dificuldades nestas interoperabilidades e, por isso, em termos de objetivos que tínhamos para o ano, estamos a tentar fazer os esforços para os atingir, precisamente porque tivemos vários meses com dificuldades nas interoperabilidades, não responsabilidade necessariamente dessas entidades, mas da dinâmica de um projeto que está a criar algo novo. A proposta de decisão, quando vem depois ao decisor, ao conservador, o conservador decide se deve deferir ou indeferir o processo e, se for deferido, é realizado o registro de nascimento no sistema no CIRIC, no Sistema Integrado de Registro Civil. Este processo é um processo que nós utilizamos em inteligência artificial para ler o despacho do conservador e automaticamente desenhar qual é o averbamento que tem que ser feito, qual é o registro que tem que ser feito neste sistema. Também aí temos tido, diria, dificuldades, porque o processo está montado, mas a necessidade de fazer um controle manual mais intenso do que aquele que estávamos com a expectativa inicial de o fazer. Precisamente porque os mecanismos de inteligência artificial são conhecidos por, muitas vezes, baralharem alguma informação, alucinarem, e tem havido alguma confusão em alguns pontos, e por isso este ponto também não nos permitiu acelerar a tramitação de processos como gostaríamos que eles fossem feitos. Em termos de filas de trabalho, pronto, os pedidos entram e são todos tratados por ordem, naturalmente, de cronológica de entrada. Há um conjunto de critérios que o Conselho Diretivo do IRN decidiu para definirmos prioridades nos processos, nomeadamente menores e outras situações em que têm prioridade no tratamento em relação aos pedidos normais. No entanto, quando depois estes pedidos são distribuídos pelas equipas, acaba-se por verificar, precisamente o que o Sr. Deputado indicou, de haver filas com velocidades diferentes, ou seja, os pedidos são distribuídos com a cadência da sua entrada, dada a complexidade das suas matérias, obviamente que depois acabamos por ter tempos diferentes de tramitação de cada um, e um pedido de um 6.7, as duas ferditas, não está necessariamente a competir nesse momento com um pedido de uma... Exatamente, e por isso... A especialização de equipas, no fundo. Exatamente. A especialização de equipas, no sentido de aumentar a produtividade, cada uma delas está alocada a determinado tipo de processo e... Desculpa. Os processos são distribuídos por equipas que estão especializadas em cada tipologia de processo, no sentido de aumentarmos a produtividade, e dentro dessas equipas são tramitados por ordem de recepção. Imaginemos, uma equipa que está a tramitar os judeus sefarditas, segue a ordem dos processos dessa natureza que lhe são distribuídos. Relembro, no entanto, que nós não temos um único serviço a assegurar este tipo de tratamento. Nós temos conservatórios de registros centrais, temos o Arquivo Central do Porto e temos mais 18 balcões de nacionalidade espalhados por vários conservatórios do registro civil. Cada um deles tem segue a sua ordem de tramitação.
Os processos são distribuídos e eles seguem a sua ordem de tramitação. Isto porquê? Porque também muitas... Não é um critério central. Não é central, é distribuído pelos vários serviços. Devo também dar nota que muitos dos processos que nos chegam não vêm bem instruídos. Essa é talvez a maior dificuldade com a qual nós nos debatemos. O que significa que os processos têm de ser analisados mais do que uma vez, tem de haver notificações para suprimentos de deficiências, nem sempre as notificações são recebidas, conseguimos localizar os destinatários. Isto também dificulta, mas isso também implica a necessidade de quem pede o suprimento de deficiências depois analisa os documentos que lhes chegam e, portanto, o processo tem mesmo de permanecer ali. Obrigada. Pronto, todas estas dificuldades acabam por traduzir no aumento da pendência. Em termos de números pendentes globais, nós temos neste momento, à data de final de julho, são os números que tenho, nós ainda estamos a apurar os números de agosto, mas à data final de junho tínhamos 522.841 processos pendentes. A distribuição deles são, em grandes números, 158.000 provenientes dos 6-7, judeus sefarditas, 106.000 provenientes de cidadãos que pedem naturalização por residência legal em território português, 71.000 de netos de portugueses, e depois temos aqui um conjunto alargado de cerca de 142.000 processos de atribuição de filhos de pai ou mãe portugueses nascidos no estrangeiro. Pronto. Originais, exatamente. Em termos de recuperação destas pendências, nós afetámos já mais recursos humanos à Conservatória de Registros Centrais. Estrangeiros, nascidos no estrangeiro. Nascidos estrangeiros. Os nascidos em Portugal não existe processo. É automático. É automático. Sim. Eu não tenho aqui esses números, mas posso depois enviar a divisão disto por país de origem para podermos ter essa informação. Também vos digo que nós normalmente fechamos o conjunto de dados característicos do requerente no momento em que se faz a decisão. E, por isso, há informação que nós não temos trabalhado neste momento para conseguir fazer esta divisão. Nós estamos a reforçar as equipas tanto do Conservatório de Registros Centrais como do Arquivo Central do Porto. Neste momento, é conhecido que o IRN teve imensos anos, teve quase 24 anos sem fazer recrutamento para as carreiras de conservador e de oficial de registro. Isso foi desbloqueado e este ano, em maio, entraram 50 conservadores para formação e 135 oficiais de registro também para formação. Em junho entraram mais 70 conservadores, por exemplo, 120 conservadores em formação e tivemos um concurso aberto para 485 oficiais de registro, que durante o mês de agosto, quando fechou, tínhamos 2.400 candidatos. Estamos neste momento a avaliar cada uma das candidaturas para o mais rapidamente possível. Também temos este processo tramitado, sendo que é um processo longo, necessitam de fazer provas, por isso estamos a contar que vamos provavelmente estar em condições de os integrar para iniciarem a sua formação no segundo trimestre do próximo ano. E por isso todos estes movimentos são movimentos que acabam por demorar mais tempo e não nos dar a capacidade elástica de responder às necessidades, quando temos outras necessidades também em vários balcões diferentes dos balcões da nacionalidade. Em termos de pressão nos serviços, naturalmente que a Conservatória de Registros Centrais é o serviço onde temos mais pressão. O Arquivo Central do Porto também tivemos um momento com muita pressão de atendimentos e de pedidos. Tivemos de tomar a decisão, dado que no movimento interno dos funcionários do IRN houve muitos funcionários a saírem do Arquivo Central do Porto e a escolherem ir para outras conservatórias. Ficámos sem o número de recursos humanos necessário para ter o balcão de atendimento aberto e tomámos a decisão de passar este balcão a ser um balcão praticamente de back-office, a fazer análise e tramitação de processos e a receber os pedidos por correio, aqueles que são enviados por cidadãos. Todos os pedidos que são apresentados por profissionais, advogados e solicitadores já têm que ser apresentados pelo canal online, numa plataforma que temos, para os profissionais poderem utilizar.
Claro. Metas internas, nós avaliamos a produtividade, naturalmente, de cada trabalhador. Existe, para todos os trabalhadores têm objetivos, nomeadamente quem está na conservatória e em back-office na conservatória, onde há um trabalho processual intenso, eles têm objetivos para cumprir, para atingirem as metas para cada uma destas linhas, quando estão em filas especializadas. O contacto, a qualidade do atendimento à distância, nós não fazemos atendimento online para este tipo de pedidos. O cidadão comum tem que ir a um balcão ou tem que enviar o seu pedido por correio. Os advogados podem utilizar esta plataforma. Temos momentaneamente, tivemos, por exemplo, em maio, um problema com a plataforma de pagamentos, que não é da nossa responsabilidade, mas afetou o pagamento dos pedidos e houve muitos pedidos que estavam ali a aguardar o pagamento para poderem ser submetidos. Em termos de prazo médio de resposta, estando em filas diferentes, acabamos por ter prazos diferentes. Temos processos, temos articulados que temos prazos de resposta de 3 anos, temos prazos de resposta de poucos meses. Depende da situação e depende das condicionantes do tipo de pedido. Em relação a algumas questões que fizeram, naturalmente que o IRN não tem informação para responder, nomeadamente do direito comparado da legislação da nacionalidade em Portugal e nomeadamente dos países de língua oficial portuguesa. Não nos tem chegado nenhuma informação sobre isso, por isso nós o que disponibilizamos aos países da comunidade de língua oficial portuguesa é apoio à informação. Temos dado várias informações, nomeadamente no registro civil, a países como Angola, São Tomé, Moçambique, Guiné, não necessariamente nacionalidade, de registro civil, e por isso o contacto com a legislação desses países de nacionalidade acaba por não passar pelo nosso lado. Em termos de avaliação, das condições, nomeadamente da língua portuguesa e da cultura portuguesa, como eu indiquei há pouco, nós não temos esta informação. Nós recebemos um diploma no âmbito dos documentos que são obrigatórios a apresentar num processo. Existem entidades que estão autorizadas e são idóneas para fazer este trabalho. Parece-nos que depois isso é de regulamentação e isto terá que ser assegurado. Se me permite, o conhecimento da língua foi uma das questões que colocou. O conhecimento da língua está previsto, a forma de prova, no artigo 25 do Regulamento da Nacionalidade. Há um conjunto de entidades, já está previsto, está densificado, há um conjunto de entidades. Na prática, nós recebemos os certificados emitidos, porque exatamente, é isso mesmo. E é importante ficar claro que o IRN não tem capacidade para realizar estas provas de conhecimento. Mas é assim que funciona, inclusive o Instituto Camões também faz estas provas, a própria Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa também as faz. Há um conjunto de entidades, está discriminado. Inclusive é que nós só nos chegam os diplomas. E aí temos sim que verificar se enquadram nesta previsão. Uma última nota sobre os descendentes portugueses em terceiro grau. Toda a análise documental que fazemos está-se a tornar cada vez mais difícil para descendentes de portugueses quando os registros já são muito antigos. Neste caso, a nossa preocupação é precisamente essa. Vão entrar provavelmente muitos pedidos ao abrigo desta norma. A capacidade de verificação da veracidade daquela documentação e da legalidade daquela informação vai ser bastante complicada, provavelmente. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente e Sra. Vice-Presidente. Foi um gosto tê-los connosco. Para a próxima, eventualmente, será mais tempo, mas as informações que nos puderem fazer chegar, então, por e-mail, nós agradecemos. Por e-mail da Comissão. Muito bem. Obrigada.